É aquela expectativa, né, bicho? Tem que ter emoção. Se não tiver emoção, aí não funciona. Ó, aqui foi. Ó, quem tá aí? Opa, Tudo bem, Roberto? tudo ótimo. Poxa, bom falar com você. Obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado por você estar aqui junto com a gente. Falar com Prazer é você meu. é legal. Poxa, falar da sua turnê vai ser bem interessante. Enfim, vou até falar de novo porque eu gosto de coisas assim. A gente está falando com um cara que ele é cantor, compositor, escritor, multi-instrumentista, fora o baile. É, a gente tenta acertar, né? É, tá vendo? Não, realmente, na minha carreira, eu vou. Mas até hoje eu me assusto quando me chamam de multi-instrumentista. Eu toco vários instrumentos, isso obviamente não quer dizer que eu domine todos eles, né? Mas é que as minhas canções foi que me levaram, as minhas canções que me levaram a isso, a explorar outros sons. Então, eu aprendi a tocar teclado tocando as minhas músicas, e violão a mesma coisa. Quer dizer, eu costumo dizer que eu não sei tocar os instrumentos, eu sei tocar minhas músicas. Legal. Eu queria falar uma coisa para você, cara. A sua banda foi a primeira banda que eu assisti na minha vida. Para você ter uma ideia, foi a primeira experiência que eu tive com banda de rock. Você teve numa. Obviamente não deve lembrar, porque muitos anos de estrada, aquela coisa toda, conhece o Brasil inteiro. Enfim, eu sou de uma cidade do interior chamada Três Rios. E um belo dia você apareceu lá com a tua banda e foi a primeira vez que eu te vi, foi a primeira vez que eu vi a sua banda, que eu curti o seu som. E aí as coisas começaram. Muito bacana. E agora você está de turnê nova, você está com um trabalho novo, né? E a gente vai falar a respeito. Não Vejo a Hora. É o nome da turnê, é o nome do álbum, enfim. Fala um pouquinho pra gente como é que é isso. É isso aí. Não Vejo a Hora é um disco que eu lancei no final de 2019. Comecei a turnê, ela estava maravilhosa quando tudo parou, né? Uhum. E agora nessa retomada, eu sempre pensei, enquanto a gente estava parado, pô, eu não quero deixar esse disco ficar na estrada, porque haviam sido 6 anos que eu esperei para gravar um disco de inéditas, eu não queria que ele ficasse jogado, assim. E estou retomando essa turnê, não fazendo de conta que nada aconteceu nesses 2 anos, pelo contrário, todos nós sofremos muito, mas até para afirmar que, apesar de tudo que aconteceu, a música segue valendo e a estrada continua aí para ser trilhada, né? Então, sim, esse disco, ele basicamente é um disco de inéditas, depois de 6 anos, e dividido em 2 trios, um trio acústico, onde eu toco viola caipira, violão, acompanhado por baixo acústico, sanfona, e um power trio, 7 músicas tocadas pelo power trio, e 7 músicas tocadas pelo trio acústico e só canções inéditas, é a turnê que eu estou retomando agora. Nesse caso, eu estou chegando ao Vivo Rio só com o power trio, a gente faz o set acústico, mas com o mesmo trio, o trio que faz o power trio. A pegada vai ser boa do mesmo jeito. Deixa eu te falar, o processo de criação desse álbum, como é que foi essa parada? Da onde que você tirou a inspiração? Da onde que começaram? É estranho, cara, porque agora eu, assim, caindo na estrada, todo mundo diz, pô, esse disco, que disco legal, é o disco do momento, foi inspirado pela pandemia, né? Eu disse, não, eu gravei antes, mas tem muitas músicas, tipo Partiu, Um Dia de Cada Vez, Partiu fala em recomeço, Um Dia de Cada Vez fala em resiliência, muita gente relaciona isso com o momento que a gente viveu e vive, né? Eu fico muito feliz, assim, que a música transcenda o momento em que foi criada, mas, na verdade, esse disco é anterior à pandemia. E, como eu falei antes, eu havia lançado um disco só de inéditas em 2013, foi o anterior só de inéditas. Depois disso, lancei músicas mais soltas, assim, que eram canções que eu não achava que faziam parte de um disco, né? E porque também cada vez eu escrevo menos, cada vez eu tenho gostado mais de escrever e cada vez eu tenho sido mais rigoroso comigo mesmo. No início da minha carreira, de 85 a 96, eu lancei um disco por ano, e que era normal, era a velocidade que eu vivia. Hoje em dia eu estou mais lento, assim, então esse disco demorou um certo tempo para sair, mas acho que valeu a pena, acho que eu consegui afinar bem forma e conteúdo como eu imaginava. Entendi. Você teve, assim, pessoas para te ajudar nesse processo de criação, ou foi tudo autoral seu, foi tudo, você resolveu botar a mão em tudo, tirar a melodia de tudo, como é que foi isso? A maior parte as letras são todas minhas, a maior parte das músicas também. Eu tenho algumas parcerias com Duca Lendecker, com quem eu por 3 anos estive na estrada com o projeto Pouca Vogal. Tenho uma parceria com o Nando Peters também, que toca baixo comigo. E uma parceria com o Bebeto Alves, que é um músico muito importante aqui da cena gaúcha. No mais, são composições minhas, e eu acho que a forma como eu componho, o que eu penso que eu posso e quero fazer com música, não mudou muito desde que eu comecei, mas a gente vai ficando
mais maduro, para não dizer mais velho, né? E vai achando alguns detalhes, alguns atalhos no campo, assim. Mas eu não acho que tenha mudado muito a maneira como eu vejo música. Esse disco é super... eu acho super difícil falar sobre o tema das músicas, porque eu gosto que ele fique aberto, que as pessoas descubram o seu caminho dentro da canção, mas eu gosto de falar sobre a forma, né? Os critérios que eu usei para gravar. Nesse disco, por exemplo, foi a coisa de... Há muito tempo já eu faço do estúdio um prolongamento do palco. Eu tenho gravado só coisas que eu posso reproduzir ao vivo, e como é um trio, não são muitas coisas que eu posso reproduzir ao vivo, mas eu gosto muito dessa limitação. Eu não estou naquela viagem de explorar o estúdio e tocar em cima de tracks pré-gravados. Então esse disco é simples nesse sentido. São dois trios, o trio acústico e o power trio, né? Antes da pandemia eu consegui levar para algumas capitais esse show, com os dois trios, é uma turnê maravilhosa. Espero que no futuro também as coisas se estabilizem e eu possa voltar a levar os dois trios. No momento estou viajando só com o trio, mas apresentando os dois lados, né, o acústico e o power. Sim. Acredito que o ano que vem vai ser o ano da virada, né, em relação a entretenimento, a shows e tudo. Eu acho que você vai conseguir fazer muito mais até. Eu acho que sim. Eu acho também que a gente não deve botar muita ansiedade esperando tempos estáveis. Eu acho que por um bom tempo não teremos tempos estáveis, mas a gente tem que aprender a surfar essas ondas que vêm cada vez de um lado, né? E não esperar as condições ideais de temperatura e pressão para colocar nossa arte na estrada. Assim que eu imagino, porque eu acho que o mundo está muito complicado, né? Eu não sei se a gente vai... Às vezes a gente fala, vai voltar ao normal, e tem o novo normal virou outro chavão, né? Eu não sei se vai ser um novo, um velho normal, mas eu sei que Dó, Ré, Mi, Fá, Sol continuam soando muito parecido como soavam antes da pandemia, e é no Dó, Ré, Mi, Fá, Sol que eu me seguro nas palavras, em tentar achar algumas palavras que dialoguem com as melodias. Isso aí eu acho que não tem mudado muito desde que o homem começou a falar e desde que fizeram o primeiro instrumento. O que vem primeiro, a melodia ou a letra da música? Eu acho, com o tempo eu aprendi que eu sou daqueles que tem um pouco de pudor de ficar pensando sobre o processo criativo, né? Tem gente que diz, isso é bobagem, tem mais a que analisar, mas eu não gosto, eu gosto que seja misterioso. Mas com o tempo, né, 30 anos disso, mais de 30 anos, eu já comecei a sacar que eu tenho mais facilidade de jogar com as palavras, então eu sou mais benevolente com a música, com a melodia e com a harmonia, com alguma coisa. Eu sou mais generoso. Quando pinto uma coisa, opa, para aí. O lado músico, que eu acho que não é tão forte, eu deixo ele ficar um pouco mais solto, porque eu sei que com as palavras eu consigo alcançar ele na próxima curva. E as grandes canções são as que pintam tudo junto, né? Que tu nem sabe como começou. Não é tão frequente, as pessoas às vezes romantizam demais o processo de criação, né? Como aqueles filmes em que o cara começa a escrever um livro pelo título e acaba com a palavra the end, né? Não é bem assim, o processo às vezes é meio caótico, mas às vezes pintam umas canções que chega a te assustar, assim, tu começa a pensar, não fui eu que fiz isso já estava pronto, alguém me mandou. No meu caso, quando as músicas pintam assim, eu costumo gravar elas da maneira mais simples possível. Terra de Gigantes foi assim, Somos Quem Podemos Ser foi assim também, eu gravei só guitarras e voz, e porque veio inteiro, até hoje eu me lembro do dia que eu fiz Somos Quem Podemos Ser, eu estava no hotel em São Paulo, e não tinha nada a ver com o momento que a gente estava vivendo, estrada direto, aquele auge daquela euforia rock and roll brasileiro, não sei o quê. É uma música super delicada, aquele acorde meio mineiro, assim. E eu me lembro que eu estava no hotel, fiz isso, eu saí perguntando para todo mundo da banda que estava aí, já ouviu isso? Isso aqui, tem certeza que não ouviu? Então eu fiz uma canção, porque às vezes assusta. E eu gosto muito quando aquelas que são mais difíceis de se encontrar, de se mostrarem para ti, eu gosto muito das músicas, aquelas músicas que tem que ir atrás. Geralmente são as que as pessoas menos gostam, geralmente é uma coisa, tem um pouco de inculcação demais, e às vezes tu poderia ter cada frase 3 sílabas a menos, ou 2 notas a menos, mas eu gosto dessas coisas, eu gosto daquelas que te fazem rasgar várias folhas de papel, né? Eu gosto dessas assim. Mas o que eu sinto é que as pessoas, as que mais simples, assim, que são mais fáceis de fazer, são as que têm mais contato com as pessoas. Sim, verdade. Eu acho mas, desculpe te interromper, mas a simplicidade não é uma coisa que tu possa procurar. Sim. Talvez tu possa criar condições para que uma coisa simples aconteça. Eu sou um pouco cético até em relação a isso. As coisas simples
aparece na tua frente. Então eu não tenho muito pudor de dizer também, pô, essa aqui eu trabalhei um monte, eu acho bacana essa coisa. Às vezes eu sinto que eu sou um pouco formalista, assim, mas é uma coisa que me satisfaz muito, correr atrás da métrica, e às vezes são coisas que eu nem pergunto para ninguém o que acha antes de estar pronto, porque geralmente a resposta, não, tanto faz, os dois não vão. Mas para quem está escrevendo ali, quem está pilotando o avião, sabe que qualquer ventinho que bate, tu fica meio, opa, vamos equilibrar isso. Curioso, né? Eu escuto alguma música em versão estúdio, né? Eu consigo identificar uma melodia diferente da primeira vez. Quando eu escuto uma música no fone, eu escuto certas melodias que existiam. É um negócio muito louco também. Me diz uma coisa, você disponibilizou o seu álbum também em vinil, cara? Foi isso? Pois é, cara, é uma coisa que eu não sou, assim, aqueles puristas, até eu acho que o som digital traz muito mais vantagens do que desvantagens. Tem um pessoal purista que acha que se perdeu uma coisa na coisa analógica. Isso é muito, esse papo é muito bacana para quem não passou a adolescência chorando porque os discos arranharam, né? E eu não sou... não houve uma vez, e tinha uma vez que disseram, não, sabe, né? Tu nunca vai conseguir ouvir uma fita cassete 2 vezes, porque cada vez ela vai ser diferente. Aquilo eu nunca me esqueci, né? Aquela sensação de que, a 20ª vez já foi. Mas tem muita gente que não viveu a era dos LPs, assim, que se amarra nisso, né? Aí eu ofereço, eu ofereço, assim como eu ofereço em streaming. Esse disco saiu até em cassete, e foi engraçado que quando saiu o pessoal da DEC falou, pô, cara, bateu o recorde de vendas em cassete. O recorde de venda em cassete deve ser 12 cassetes, eu acho, né? Mas, enfim, batemos um recorde. Eu, por outro lado, acho bonito ver, assim, esse pessoal que não viveu essa época, sentir saudade dela, né? Eu me lembro quando a minha filha era pequena, quando começou era uma criança, assim, quando começou essa transição do CD para o LP, e um dia eu estava botando em ordem meus LPs, e ela perguntou, pai, o que é isso? Eu disse, são discos. Pô, que legal, agora os discos vão ser todos grandões, assim, porque ela conhecia só o CD, né? Quer dizer, é um lance a história depende de que lado está olhando, né? Mas, de fato, o disco saiu assim como outros, e tem uma procura legal, tem um pessoal aqui de uma lojinha que tem meu material, e eu faço questão de autografar, se o pessoal compra ali, eles trazem aqui em casa, eu fico autografando, e é uma sensação de proximidade, assim, né? E eu me formei ouvindo o LP não como um objeto físico, o LP como um módulo da criação musical de uma geração que começou, talvez tenha começado com o Sgt. Peppers, mas eu, assim, mais dos anos 70, aquelas bandas progressivas, viam o LP como um módulo, aquele era o tijolo de construção da obra deles, né? E eu até hoje, por mais que eu lancei alguns singles, lancei uma coisa 2 anos atrás que nem existe mais, que é o compacto duplo, que é aquele pequeno vinil, né? Mas eu ainda, assim, lá no fundo, a minha visão do módulo de criação continua sendo o LP no sentido de 40 minutos de canções que se relacionam, que tem um título, tem uma imagem, né? E eu acho que isso é uma coisa que eu nunca vou perder, apesar de estar vivendo num mundo todo fragmentado, onde 30 segundos de música para muita gente é uma eternidade, né? Mas a gente não pode fazer de conta que faz parte de uma geração que não é a nossa. Eu acho que eu vou para sempre trabalhar com essa noção. Tem alguma diferença, de repente, fazer música para streaming e para vinil, de repente, alguma coisa? Por exemplo, tem certas músicas, quando tem muito metal, alguma coisa, até para tocar no rádio, as pessoas vão mudar as canções, né, fazer uma versão acústica, aquela coisa toda, para não agredir o ouvido, porque muita gente hoje ouve, né, com música através de fone. Existe diferença, de repente, para música vinil, música streaming, ou não? Não, esse lance da sonoridade tem. Hoje em dia, mixar hoje em dia é uma loucura, porque tu tá ouvindo o estúdio com aquelas caixas, tá perfeito o som, tu vai pro teu carro, é outro som, tu vai pro fone, é outro som, outro fone, é outro som. Então tu tem que fazer, no fim, tu tem que fazer uma mixagem que não é a mixagem perfeita, é a menos ruim. Tu vai jogando para não errar na mixagem, para o cara poder ouvir. Eu também, cara, às vezes estou na corrida, o cara posta um videozinho no iPhone, eu ouço no meu celular, um falante desse tamanhozinho, assim. Então eu acho que todo mundo mixa hoje para não cometer erros, assim, nenhum dos formatos. Antigamente tu mixava com um cara que tem um super aparelho de som em casa, que tu imagina que vai sentar no centro, né?
Mas essa questão eu não esquento muito com ela. Acho que a questão de formal, assim, as tecnologias não estão sempre mudando. Se tu ficar pegado a elas, tu vai dançar logo. Meus discos já flutuaram em vinil, em CD, cassete, MD, streaming. Acho que daqui a uns anos vai ser por telepatia. Eu não esquento muito a cabeça com esse aspecto. Agora, eu li algumas matérias sobre a maneira como se está compondo e arranjando as canções para streaming, que é assustador. Eu parei de ler a matéria na metade para não chorar, que é aquela coisa da falta de atenção que as pessoas têm, né? As coisas têm que acontecer nos primeiros 15 segundos. E a música que se faz hoje, tu vê que é uma música que é um carrossel, ela fica girando, ela não tem início nem fim, porque o tempo das pessoas é todo fragmentado, né? E eu sou formado por, assim, na minha cabeça eu sempre penso na introdução, no final, né? Quer dizer, a música tem uma timeline linear, assim, e hoje em dia ela é cíclica. Mas, enfim, eu continuo pensando assim, bom, depois desse primeiro verso vai vir um segundo verso um pouco alterado, e depois vem o solo. As pessoas que ouvem só fragmentos nem sabem qual é o primeiro e o segundo verso, estão compondo para quem pega só um fragmento daquele carrossel que está girando, né? Mas eu acho que às vezes a gente analisa essas coisas de uma maneira muito rígida. Eu acho que, na verdade, é o mesmo papo que a gente está falando em vinil. O lance é tu oferecer para o cara que quer ouvir em vinil e para o cara que quer ouvir em streaming também. Eu acho que essa coisa de se imaginar que todo mundo ouve dessa maneira hoje só porque existem essas possibilidades também não é uma coisa muito, muito certa. Eu acho que cada um ouve dessa maneira. Uma coisa, por exemplo, que para mim era uma das coisas que eu mais gostava de fazer na época do vinil, o que eu sinto saudade até disso, não é da sonoridade, é que tu tinha que dividir o disco em dois lados. Então, na verdade, o disco tinha dois inícios e dois fins, né? Porque para tu mudar um lado do disco, tem que se levantar do sofá, quer dizer, tua cabeça... Então, eram dois programas que eu montava sempre, e tinha, além da coisa estética, como esse lado mais assim, esse lado assado, tinha uma coisa que era científica, assim, tu não podia deixar uma música com muito som no fim do disco, porque o sulco era menor, né, o som ia ficar ruim, e tu não podia ter uma diferença muito grande de tempo entre o lado A e o lado B, porque no cassete ia ficar aquele tempo de fita cassete em branco, o cara ia mudar e ia ficar ouvindo aquele vazamento de prato ao contrário. Eu adorava fazer aquilo, e a coisa das duas, entre lado A e lado B, é uma coisa que tu vê que é uma coisa que é presente no nosso dia a dia. A gente vive falando, né? Não, fulano é lado B, sabe? E isso eu sinto falta, porque o CD, quando pintou, e eu falo do ponto de vista de alguém que viu a chegada do CD. Eu acho que a maioria das pessoas hoje já começou a ouvir música, o CD já tinha ido até. Mas, assim, a ilusão de que, bom, agora a gente vai ter mais tempo de música. Acabou acontecendo que, com a função skip, a gente começou a ter menos tempo de música. As pessoas começaram a ir objetivamente na faixa certa, né? É a mesma coisa do dicionário digital, né? As pessoas, porque dicionário analógico eu folhava as páginas e passava por palavras que eu nem estava pensando, e isso é interessante. Não, mas é uma luta que já no início está derrotado, porque os caras estão oferecendo uma coisa mais objetiva, vai direto na palavra, vai direto na música, mas aquilo ali mudou, eu sinto que mudou a maneira como as pessoas ouviam a música. Eu tenho discos, por exemplo, acho que é a Revolta dos Dantes, estourou o refrão de Bolero, que é uma música que bem difícil, assim, com um tempo arrastado, um arranjo muito esparso, com muito espaço, era completamente contrário de tudo que rolava na época em rádio. E eu me lembro até que eu falei para o Agostinho deixar a guitarra dele no estúdio realimentando, e a gente gravou uma realimentação por baixo, assim, era uma coisa meio estranha a música, e acabou tocando muito em rádio. E eu, assim, que legal, né? Os caras ouviram, sacaram. Aí um cara daqueles de gravadora bem cético, assim, disse, não, é que essa música, ela vinha depois de uma que foi sucesso, então as pessoas não se levantavam para tirar a agulha. Eu disse, não, acabou com o meu sonho. Cara, eu queria pedir para você tocar um pouquinho. Que legal. Um negócio bem legal que eu gostaria de ouvir agora com você, presencial aqui quase, né? Porque para mim ela está aqui do meu lado. Que legal. O som tá chegando legal aí? Eita, tá lindo. A tua voz tá cortando um pouquinho, eu sou bem devagar nessas coisas tecnológicas, então eu peço desculpas se eu tô fazendo alguma coisa errada aqui, se meu microfone tá arrastando. Essa é uma canção que tá no Veja a Hora, que as pessoas acham que eu fiz agora, mas ela é anterior ao caos que a gente vive e viveu. Agora vai, sai pra rua, solta a tua voz. Agora vai,
sai a zica, fica azul no céu. Fácil não é. A estrada é longa, a montanha é alta, o mar profundo, mas todo mundo cabe no coração. E uma hora vai. A vida é tua, é só tu és capaz de saber ou aprender, intuir ou decidir que agora vai. Mas se não for a maravilha que você imaginou, a casa cai. Então é hora de recomeçar, saber ou aprender, intuir ou decidir que agora vai. Vamos! Muito bom, cara. Parabéns. Eu vou te falar que eu sou seu fã desde a época dos Engenheiros. Aliás, por quê? Não me lembro exatamente. É melhor você dar a tese. Por que do Havaí? Ou Engenheiro? O nome? Sim. Ah, sim. Era uma brincadeira. A gente montou a banda para participar de um happening que ia acontecer na Escola de Arquitetura. Em 85, rolou uma greve em 84, que as aulas tiveram que avançar dentro do verão, janeiro, fevereiro. Em Porto Alegre, verão é um horror, não tinha nada para fazer. Aí os colegas da arquitetura resolveram fazer um happening, onde quem pintava ia expor os quadros, quem era poeta ia ler os seus poemas. E um amigo meu sabia que eu tocava, me juntou com outros três caras que também tocavam, disse, pô, montem uma banda e toquem nessa noite. Então a gente montou, eu inventei esse nome, Jezabel, que é uma brincadeira com o pessoal que estudava engenharia, frequentava o bar da arquitetura, que tinha as meninas mais bonitas, e assim, em Porto Alegre é engraçado, porque é uma cidade sem mar, mas com a maior quantidade de surfistas que tem, e eu não sei nem nadar, né? Então é uma brincadeira, assim, Engenheiros do Havaí, uma brincadeira com o pessoal tinha um pouco aquela rixa de engenheiros e arquitetos, nós, a arquitetura, a gente sempre meio arrogante, assim, e com o pessoal que era metido a surfista em Porto Alegre. Se eu soubesse que isso ia tomar conta da minha vida, garanto que teria bolado um nome mais sério, porque nos primeiros tempos só me chamavam para tocar em festas de clube de engenharia e em finais de campeonato de surf. A gente chegava no campeonato de surf, pô, que legal, aí, Engenheiros do Havaí, por que Engenheiros do Havaí? Eu não sei nem nadar, é uma brincadeira. Mas é que o nome era propício para bandas, o tempo era propício para bandas com nome autoirônicos ou nonsense, né? Paralamas do Sesc, de Abelha, Abóbora Selvagem. Titãs tinha um nome lindo, cara, Titãs do Iê, 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 né? Chegou um momento da vida deles que eles tiveram que decidir entre ser ou Titãs ou do Iê, 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 para ficar uma coisa monolítica, né? Unidimensional, porque era uma coisa bem assim, dual, irônica, né? Eu nunca tirei nem Engenheiros nem do Havaí seguir com essa coisa dual, mas na verdade era uma brincadeira, não é nada de sério, nunca estudei engenharia e até hoje não sei nadar, que é uma coisa que eu acho que ninguém deve admitir. Partiu, de repente, então, você está falando de engenharia, você também é editor. Da onde que vem você? Começou a escrever como? Assim, da onde que tirou a inspiração de alguma parada? Ou, de repente, são coisas que você tem na sua cabeça que você gostaria de relatar, escrever? Como é que foi isso? O lance da escrita, é uma história bem clichê, cara. Eu era aquele garoto super tímido do colégio que adorava ler. Para ser mais clichê, só se eu usasse óculos na época. Na época eu ainda não usava, mas eu era aquele cara que vivia um pouco pelos livros, sempre gostei muito de ler e de música, né? Eu acho que a palavra escrita até é anterior à música na minha vida, mas nunca mostrei para ninguém as coisas que eu escrevia e acho que assim como a palavra é muito importante na minha música, o ritmo é importante na minha escrita, né? E engraçado como andam juntos, assim, o primeiro livro que eu comprei com a minha grana, assim, que é onde faz a diferença, pô, eu gastei aqui, não gastei ali,
Foi o Lobo da Steppe, do Hermann Hesse. E eu só comprei aquele livro porque eu sabia que tinha uma banda chamada Steppenwolf, que nem era uma banda que eu conhecia muito, mas eu disse, caraca, por que será que os caras escolheram o nome dessa... Poderia ter sido As Portas da Despercepção, por causa do Doors, né? Mas enfim, foi o Lobo da Steppe. E depois eu só comecei a publicar as coisas que eu escrevo por conta da coisa de ser músico também. Mais uma coisa que a música puxou e botou à mostra, assim. Eu nunca achei que fosse interessar as coisas que eu escrevo. Aí, a partir do interesse das pessoas pelas minhas músicas, eu lancei um disco que fala um pouco da minha carreira, um livro que fala um pouco da minha carreira, depois lancei alguns livros de crônicas. Eu acho que é crônica o que eu faço, pelo tamanho, pela profundidade, assim. E é uma coisa que me dá muito prazer escrever. E tem algumas coisas semelhantes, eu acho super difícil quando vem alguns versos saber se é uma música ou se é um poema. E a maior parte das vezes ele mesmo decide, assim, tem alguns versos que se tu der uma dimensão melódica para eles, explícita, assim, na coisa da uma música, eles ganham um significado, tem uns que perdem significado. Agora, quem é que decide se ganhou ou perdeu o significado? Sou eu, né? Então, não sei se é uma coisa muito objetiva, né? É que nem o lance do videoclipe, assim, putz, eu tive o azar de estar, assim, no auge da minha exposição, quando começou a ficar tão popular essa coisa do videoclipe, que eu acho uma coisa tão empobrecedora, e me dá uma agonia, porque quando o clipe é bom, ele cola na música de uma certa maneira que jamais consegue ouvir, ou seja, quando ele é bom, ele faz mal à canção, né? E sempre me deu muita agonia essa coisa, esse caminho que o mundo vai, assim, na ligação de todas as formas de expressão. As pessoas tendem a achar isso uma coisa libertária e uma evolução. Eu não sei, eu acho que tem prazeres que só o olfato te dá, outros que só o tato te dá, outros que só o paladar, a audição, ouvir uma música no escuro, eu acho tão engrandecedor. E acho, por exemplo, a escrita, que é uma coisa, muita gente acha que é uma coisa lenta demais em relação à comunicação audiovisual. Eu acho, é muito abstrata, porque na verdade são os pontinhos pretos numa página branca e através daquelas manchinhas numa página tu consegue expressar toda a gama de sentimentos que o ser humano pode sentir, né? Ou pelo menos exprimíveis, assim. Eu não acho que seja empilhando sensações, assim, sentidos, tu vai aumentando o poder de uma obra de arte. Assim. Eu não acho... Por exemplo, o cinema, cara, eu acho legal, mas eu acho o cinema uma coisa meio passiva. Assim. Eu gosto mais de se me oferecer, tá, tu quer ler o livro ou quer ver o filme? Eu sempre acho que ler a história, tu atua mais sobre ela, né? Monta na tua cabeça e acho mais direto, né? O cinema, claro, é uma coisa legal pra caramba, mas depende de tanta gente, movimenta tanta grana que fica meio assim, né? E é só ver a história dos grandes filmes e da grande literatura, a diferença de amplitude que tu tem na literatura, assim, e o cinema, como acaba funilando, ou tem o cinema super alternativo, ou tem o tal do final feliz até hoje, muda a fantasia do herói e continua a mesma história, e no fim ele fica com o garoto. Mas enfim. Enfim, nosso tempo está acabando aqui. Eu queria que você convidasse todos as pessoas que estão aqui junto com a gente, junto da live, seu público, seus fãs, para estar no seu show, agora lá no Vivo Rio, com promoção da JP, e depois puxasse uma lá do fundo para a gente. Tá legal. Pô, eu agradeço muito o espaço, espero que o pessoal tenha gostado da nossa conversa. Para mim é sempre especial tocar no Rio, porque é meio uma segunda casa. Eu morei aí desde de 88 a 96, e foi aí que a minha filha deu os primeiros passos, foi aí que a minha filha falou as primeiras palavras, foi aí que ela ficou fã dos Cavaleiros do Zodíaco, e vai ser muito especial porque ela está morando fora agora, ela está chegando para o show, a gente vai se encontrar ali, então tem toda essa carga especial para mim de tocar no Rio, e esse show especialmente, e nesse momento de retomada também, né, que é tão bonito, retomando a turnê do Não Vejo a Hora, eu vou tocar muitas canções novo, mas também vários clássicos dos Engenheiros, e convido todos não para assistir o show, mas para fazer o show junto com a gente. Quem acompanha a minha carreira sabe que se tem alguém cantando junto comigo, o som fica bem mais legal. Essa é uma que vai estar no show, que é uma de 87. Você me faz correr demais os riscos dessa highway. Você me faz correr atrás do horizonte dessa highway.
ninguém por perto, silêncio no deserto, deserto é highway. Nós estamos sós e nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar, mas não precisamos saber pra onde vamos, nós só precisamos ir. Não queremos ter o que não temos, nós só queremos viver. Sem motivos nem objetivos, nós estamos vivos e aquilo é sobretudo a lei dessa infinita highway. Tão bonita highway. Esquisita highway. Eu vejo o horizonte trêmulo, eu tenho os olhos úmidos. Eu posso estar completamente enganado, eu posso estar tocando um instrumento errado, mas a dúvida é o preço da pureza e é inútil ter certeza. Eu vejo as placas dizendo não morra, não morra, não fui. Eu vejo as placas cortando o horizonte, elas parecem facas de 2 minutos. E a minha vida é tão confusa quanto a América Central. Por isso não me acuse de ser irracional. Escute, garoto, façamos um trato. Você desliga o telefone se eu ficar um pé no saco. É que eu posso ser um Beatle, um beatnik ou um bitolado, mas eu não sou ator, eu não tô à toa tocando pra você. Por isso, garoto, façamos um pacto de não usar a highway pra causar impacto. 110, 120, 160, só pra ver até quando o amor aguenta. Na boca um beijo, um chiclete de menta e a sombra de um sorriso que eu deixei. Onde foi que eu deixei? Uma das curvas da infinita bendita. Pô, tá se pondo o sol aqui, bem bonito. Que horário legal, que papo legal. Obrigado aí, cara. Certo, obrigado mesmo. Certamente estaremos lá juntos no dia do seu show para te prestigiar. Você é um cara que é um gigante da música, merece todo o carinho da JB, de todos os nossos. Obrigado pela sua moral, pela sua disponibilidade de estar aqui junto comigo. Foi um prazer, cara. O papo, se Deus quiser, presencial, para você tocar isso aqui pra gente, e de repente a gente pode fazer até uma transmissão para os ouvintes ficarem órfãos, né? Que legal. Concentrar tudo aqui dentro. Obrigado, tá? Mais uma vez. Pinta lá e me diz depois se eu piorei muito desde Três Rios. Valeu! Grande abraço, tá bom? Vamos ver se eu sei desligar isso aqui. Grande abraço, Beto. Fica com Deus, cara. Obrigado a você também que participou junto com a gente da nossa